estamos aqui mais uma vez para finalizarmos com chave de ouro essa nossa semana do Empodera-se. Hoje a gente vai fazer um bate-papo muito legal. A gente vai estar falando com uma pessoa muito querida, minha amiga, né? Amiga de jornada, minha sócia, a irmã que Deus me deu, me presenteou. E a gente vai falar um pouco sobre uma experiência de vida que ela teve, né, quando ela foi acometida pelo câncer, mas nós vamos falar de uma maneira tranquila, de uma maneira leve. Nós vamos falar mostrando para todas vocês o empoderamento feminino, mesmo quando estamos frente a uma situação muito complicada, que parece que vai tirar o nosso chão. Tá bom? Silmara já tá aqui com a gente. Vamos lá. Vem comigo, Sil. Ei, Ei, amiga! amiga! Lindeza! Oiê! Ai, Ó que nós! delícia! A nós aqui na telinha. As parceiras das horas boas e das horas ruins. É isso aí, amiga. Eu queria te agradecer um tantão, assim, muito mesmo, do fundo do meu coração, por você ter aceitado compartilhar com a gente essa live, que eu acredito que vai ser de pura emoção, né? Com Vai deixar certeza. exalar aqui todo o amor, todo o carinho, né? E ter você aqui comigo é um presente. É um presente porque a gente vai poder contar aqui, conversar, fazer esse bate-papo ao vivo, dando oportunidade para outras pessoas vivenciarem aquilo que a gente sempre conversa, né? Pelo telefone, nas redes sociais, com as nossas famílias, quando a gente se junta, quando a gente se aglomera. Então é isso, amiga. Eu queria te agradecer muito, muito mesmo. Eu que agradeço. Nossa, é tão bom poder ajudar os outros, poder fazer com que as mulheres se sintam importantes, né? Que cada uma de nós se sinta cada vez mais realizada. E é engraçado porque várias vezes eu ouvia, você também já ouviu isso, das pessoas dizerem assim, ai, como é que você e a Maline têm essa amizade tão forte, né? E uma sempre colocando a outra para cima. É porque eu acredito, né? Que assim é que a gente tem que caminhar. É uma colocando a outra para cima, é uma ajudando a outra nos momentos difíceis, é uma valorizando a outra, né? As mulheres têm que entender que elas têm que ser amigas, né? Exatamente. Que ninguém tá aqui para disputar nada, né? Isso. Eu acho que é isso que é fundamental. Eu acho que é por isso que a gente dá tão certo. Exatamente. E aí é um sentimento tão gostoso, né? Que igual eu falei, é irmã, é amiga, é tudo isso. Porque quando uma não tá bem, a outra coloca para cima, né? Peraí, o que está acontecendo, Sim. né? Eu falo que a gente se conhece pelo tom de voz quando a gente atende o telefone, né? Por um bom dia, dependendo da resposta, a gente sabe como é que a outra tá do outro lado. Com certeza. E tudo isso veio de, é claro, a gente tem aí a alegria de ter os nossos filhos juntos, né? O Matheus e a Camille. Isso que nos uniram, né? Que nos eles uniram. Que nos uniram. Exatamente. Né? A gente tem que ser eternamente gratas a eles por isso. Sim. Mas eu acho que a gente se envolveu ainda mais, né? Além da sociedade que a gente tem juntas, com o seu amigo câncer. Sim, com certeza. Né? E aqui a gente não vai falar de tristeza, a gente não vai falar de coisas que machucaram, a gente vai falar de lições positivas que você e nós, eu digo eu também, porque a gente viveu isso juntas, né? Com Vivemos certeza. Aí nesse momento. Fala então pra gente. Fala assim, agora é você. Onde é que você quer que eu comece? Deu um livro, né, amiga? Essa história deu um livro, né? Já deu. Exatamente, já deu. Que vai ser lançado, mas eu acho que a gente gente podia... ser a primeira da fila a comprar. Com certeza. Eu acho que a gente pode começar nessa questão da mulher mesmo, né? Quando a mulher recebe um diagnóstico de um câncer de mama,
né? Que é uma coisa assim tão doída, né? Tão complicada da gente entender, porque, queira ou não, quando a gente tem um câncer, por exemplo, de colo de útero, vai ser retirado o útero, mas ninguém vai ver, né? Essa lacuna que vai ter no seu corpo, né? Essa Vamos dizer assim. mutilação. Essa mutilação, sim. Uhum. No câncer de mama já é diferente. Queira ou não, sendo um quadrante, né? Que às vezes pode ser só um pedacinho da mama que é retirada. No meu caso, foi a mama toda, né? Então, aí começam as dificuldades maiores, eu acho, né? E o medo maior que a mulher sente. Porque nesse momento ela pode se sentir desvalorizada como mulher, né? Como mãe, como pessoa, né? Então, a gente pode começar pensando nisso, né? Porque a gente não é só um corpo, né? Eu não fui só um peito, né? Eu tenho a minha mama hoje totalmente restaurada, mais bonita do que a outra, né? Até. Mas, assim, a gente não é só um peito, né, Maline? A gente está sempre muito preocupada em ser muita coisa enquanto a gente é mulher, né? A gente tem que ser mãe, a gente tem que ser amante do nosso marido, a gente tem que ser a mulher perfeita, né? E a gente às vezes esquece que nos momentos mais difíceis a gente também consegue ser uma mulher forte, né? Quando eu tive o diagnóstico, e você sabe melhor do que ninguém, porque você estava do meu lado literalmente na hora da mamografia, e a sensação, né, foi assim, me lasquei, e agora? Né? Mas eu, em momento nenhum, eu pensei, a minha mama vai ser retirada, eu vou deixar de ser mulher porque vai ser retirada a minha mama, né? É claro que na hora que o médico diz, olha, vou ter que tirar sua auréola. Você fala, né, na hora eu ainda falei, Luiz André, vamos deixar pelo menos a auréola, né? E ele falou, não, teu câncer está exatamente localizado ali, não vou deixar, né? E foi o que aconteceu, ele não deixou. E daí nós, enquanto mulheres, a gente se sente muito fragilizada. E você sabe muito bem o quanto eu sou uma pessoa frágil, né? Me achava, né? Que agora a gente descobriu que eu não sou, né? E daí, quando a gente descobre esse câncer, ainda mais eu, das 3 irmãs lá de casa, eu sempre fui a mais sensível, a mais medrosa, a mais insegura. Tem um problema de autoestima muito grande que ninguém acredita, né? Você sabe, né? Quando eu falo, ninguém acredita. Eu tenho uma autoestima baixa. Então, a vinda desse câncer, ele veio recheado de muitas outras coisas, né? Naquele momento ali que a gente saiu da mamografia, né? Nós duas, e a médica disse assim, vão no shopping tomar um café e vocês voltam para pegar o resultado. Lembra disso? Sim. Então, naquele momento ali, com você do meu lado, pelo fato de que você já tinha trabalhado com pessoas com câncer, aquilo me fortaleceu muito. Porque você disse assim, vai dar tudo certo, né? A gente chorou juntas com a médica, foi uma emoção muito grande aquele momento, porque a médica, a empatia, gente, é a palavra do momento. Maravilhosa. A empatia daquela médica com a gente, com a nossa dora, Maline, doutora Lísia, né? A gente tem que falar, né? Claro. Ela nos abraçou, quer dizer, nós duas nos abraçamos, choramos e ela veio e nos abraçou. Então ela disse, olha, eu tô com vocês, vai passar, né? Isso também faz toda a diferença, né? Então, assim, o fato de passar por uma mutilação não me menospreza enquanto mulher. Com certeza. Entende? Não me menospreza como pessoa. Né? E por isso que a gente decidiu, naquele dia que eu raspei o cabelo, né, na químio, da gente ir para a rede social. Né? Nós duas decidimos juntas, você pegou a sua câmera e nós fomos lá para a Praia do Ribeiro e nós tiramos foto. E nós sorrimos. Maravilhosos. Lindos. Então a gente teve ali a percepção, e você me passou muito isso, né? Porque você já tinha trabalhado com pessoas com câncer. Então, assim, eu já tinha histórias boas, né? É claro que tem histórias que, para nós, humanamente falando, não tem um final feliz, que é a morte. Mas enquanto a gente é cristão, né? Enquanto cristãos, a gente sabe que a vitória que é a vida eterna, né? Então, assim, fez todo um diferencial. Porque você já tinha me preparado sem saber, né?
as nossas conversas sobre essa questão do câncer, né, que você me contava muito, Deus já estava me preparando. Para a gente que é cristão, a gente sabe. Naquelas conversas que a gente tinha, de você contando a sua experiência com as pessoas, do seu carinho com as pessoas com câncer, Deus já estava me preparando para eu viver esse câncer. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu lembro de uma vez que você me contou que tinha um paciente que estava terminal e tal, de câncer, e você liberou a família inteira para entrar. O que foi aquilo, né? Então, assim, a gente tem que pensar no hoje, né? A gente tem que... Não é que a gente tem que pensar no hoje, não pensando na consequência do amanhã. A gente tem que pensar no hoje, né? Viver o hoje, pensando na consequência do amanhã, mas não deixar de viver. E a gente tem que entender que quando alguma coisa não dá certo, é porque a gente tem outra coisa melhor lá na frente. E principalmente enquanto mulher. Você sabe muito bem, foram 6 cirurgias, a gente tinha calculado 2, né? E todas as madrugadas você estava lá comigo, na porta do hospital para entrar, você estava lá no centro cirúrgico, no pós-operatório, me apoiando, né? E a gente aprende que a gente não é dono de nada, sabe? A gente não tem controle, amiga, de nada. Sim. Enquanto cristão, a gente diz que Deus é que está no controle, é Ele que está mesmo, né? Exatamente. E Deus me fez... A gente sempre complementa essa frase dizendo que Ele é bom, e Ele é bom Sim. o tempo todo, né? E aí de nós, se a gente não acreditar nisso. E quando Com você certeza. me fala tudo isso, é uma emoção muito grande que toma conta de mim, porque eu acho que Deus, Ele foi mostrando pra gente também, né? Sim. Então, que bom que Ele colocou palavras muitas vezes para eu te falar e que, como você mesma disse, né? Inconscientemente fui contando. Então, Sim. isso é maravilhoso. E aqui, o que a gente gostaria muito de pontuar com essa nossa conversa, para as pessoas que estão nos ouvindo, para as mulheres que estão nos ouvindo, né? É que a gente tenha essa atenção no cuidado com o nosso corpo. As nossas lives dessa semana, a gente falou o tempo todo disso, né? Uhum. De gostar do que olha no espelho, Sim. né? De estar feliz com você mesma através de cuidados, né? Para uma vida mais saudável. Uhum. E se não tá bom, tem buscar, né? Essa questão na alimentação, esses cuidados, né? Que você passou essa semana toda pra gente, né? Exatamente. Aos pouquinhos, e ainda a gente vai conversar muito, né? A realização de um sonho, esse canal aqui, né? O Divã de Saúde, porque, Sim. como você disse, como eu já trabalhei com essa questão do cuidar, para mim assim muito maravilhoso eu poder estar trazendo essas experiências de vocês para cá, para que outras pessoas escutem, né? Sim. Não é porque a gente está aqui fazendo bonito na telinha, não. A gente quer passar uma mensagem, né? Sim, para que as pessoas entendam realmente que tudo é possível se a gente faz possível. Sim, né? Com certeza. E uma coisa que é muito... Pode falar. Não, você quer falar. Não, pode falar. Uma coisa que é muito legal que você falou é essa harmonia que precisa existir, né? É claro que a família é um pilar, mas tem momentos que a gente precisa da amiga, né? Sim. Precisa ter aquele colo onde a gente fala, até para desafogar um pouco do marido, dos filhos, né? Então, aquela pessoa... Até porque, Marlene, tem horas durante o sofrimento, né, no meu caso, eu não queria partilhar aquela dor com eles. Porque eu acho que, assim, em alguns momentos eles já estavam tão sobrecarregados, sabe? Porque quando você tem um câncer, a gente tem que entender que a família inteira adoece. E no meu que foram 4 químios vermelhas, né, de 20 em 21 dias, e depois 12 químios brancas, mais... Quantas semanas? Foram 6 meses no total, não lembro agora em semanas. A gente tem que entender que a família adoece junto. Porque a gente vem da químio sem saber qual vai ser a reação do nosso corpo, né? Então a família já fica, né, de sobreaviso. Sim, porque não sabe como é que vai reagir. Se tiver uma febre, vai ter que ir para o hospital, vai ter que ser internada. Né? Então, assim, até a gente começar a entender o processo da químio, né? Como é que ela vai
trabalhando dentro do corpo da gente, a família fica sobressaltada. Os amigos também. Mas assim, quando a gente tem pessoas, por isso que eu falo muito no meu livro, em relacionamento. Aí você diz assim, Simara, para você foi fácil passar pelo câncer porque você tinha muitas pessoas cuidando de você, você tinha muitos amigos, você tinha a Maline, já ouvi várias vezes isso, você tinha o seu marido, seus filhos. Eu sei, minha família, né, que é mais fácil passar pelo câncer você tendo uma estrutura dessa, com certeza. Mas nós temos que entender que nem todo mundo vai ter essa estrutura, sabe? E daí, quando você não tem essa estrutura, você vai falar assim, ai, Silmara, mas eu não tenho essa estrutura. Porque nessa minha caminhada, eu encontrei várias mulheres que tinham essa estrutura e várias mulheres que não tinham essa estrutura para eu ajudar, né? E o que eu dizia para as que não tinham estrutura? Eu lembro muito bem de uma, ela até faleceu, da minha igreja, Neia. Ela disse assim para mim, Sil, quando ela descobriu o câncer, voltou pela segunda vez nela, era um câncer de colo de útero e voltou depois. E ela disse assim, Sil, você tem por que lutar, porque você tem filhos, porque você tem uma família, eu sou solteira e tal. Aí eu falei, você não tem família, você não tem irmãs, né? Você não tem sobrinhos, né? E eu disse para ela, olha, você não tem que lutar só pelos outros, você tem que lutar por você mesma, né? Então, assim, às vezes a gente deposita muito no outro, né? E a gente esquece da gente. Né? Eu, em muitos momentos, eu me vi assim, eu tenho que ser forte por causa dos meus filhos. É claro, eu tenho que ser forte por causa do meu marido, porque já tinha passado por um câncer com a mãe. E uma experiência horrível, né? De sofrimento, há 30 anos atrás, imagino o que era uma quimioterapia. E eu tinha que passar bem pela minha família, pelos minhas irmãs, pelos meus pais, que são idosos. Então, assim, a gente vai buscando força. E é interessante, como eu falei no início, né? Eu, das 3 irmãs, eu era mais frágilzinha. Pra você ter ideia, eu entrava num hospital para visitar alguém que estava doente. Na hora que eu saía, eu passava mal, né? E eu acabei entrando 6 vezes dentro de um hospital para ser operada, né? E daí, o que acontece? Assim, a gente vai percebendo dentro da gente uma força que a gente não imagina que tem. Aí eu te falo assim, se alguém chega para você e fala assim, ai, Maline, a coisa não tá boa, eu não vou conseguir. Claro que vai conseguir. Talvez não seja da forma que a gente queira, né? Mas a gente tem que tentar, né? Exatamente. O máximo de nós, né? E assim, eu me descobri uma mulher extremamente forte, né? Eu acho assim que eu não me esperava. E eu acho que você pode falar também isso, porque você era minha amiga de anos e a gente sabe o quanto você também como amiga se preocupou nessa questão não digo de cair o cabelo, sim, da fragilidade, né? Porque assim, o cair o cabelo, eu sabia que ia acontecer, tanto que a gente fez as fotos e brincou, e eu fui lá para o salão, me maquiei, né? Eu sei que ela era doloroso para quem via, mas para mim ali era um momento de cura, sabe? Ali começava realmente o meu processo de cura. Foi no momento que eu tomei a primeira químio que eu senti que era um processo de cura. E eu abençoei os medicamentos naquela hora. E depois, na hora que a gente estava fazendo, raspando minha cabeça. Sim. A sensação que eu tinha é que o câncer estava saindo de mim. E realmente ele tinha saído, porque a lesão da mama já tinha sido tirada, né? Exatamente. Mas assim, para mim foi uma sensação muito libertadora naquele momento de raspar o cabelo, né? Porque essa sensação de, cara, tá indo embora, isso vai passar, né? É claro, e daí eu falo assim, nessa questão, se eu tô falando demais, você me corta. Tá linda. Eu queria saber que foram estratégias que você criou também, né? Sim. Para que a coisa fosse mais leve, né? Ninguém aqui tá falando que foi fácil. Não, né? De jeito não. nenhum. É horrível, mas, é horrível. Assim, foram se criando estratégias para que a coisa fosse mais leve. Sim. Né? E essa questão do ensaio fotográfico pós carequice foi lindo, foi maravilhoso. Foi, e a gente não chorou, a gente ria, lembra? Sim. E a Débora só falava assim, a minha irmã só falava assim, meu Deus, você não pode ficar no sol. Você já tá fazendo quimioterapia. Eu falei, pera, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Era sol do meio-dia rachando. E a gente lá fazendo foto. Sim,
Eu acho assim, uma coisa que eu faço muito é rir de mim mesma, sabe? Tem Sim, horas que eu tenho que rir de mim mesma. Porque se eu ficar só chorando, não adianta, né? claro. Um momento, assim, muito difícil para mim foi quando a gente voltou da primeira químio, né? Aí você e a Débora, minha irmã, estavam aqui. Você lembra que eu comecei a passar mal e tal? E naquele momento eu desesperei, né? Você lembra disso? Eu desesperei, me ajoelhei e falei, Senhor, misericórdia. Porque eu não vou dar conta desse negócio, não. Né? Ali eu tive muito medo. Se você me perguntar onde você teve medo, ali, Uhum. naquele vaso do banheiro que eu postei na rede social, porque eu quis mostrar que o câncer não é só uma beleza, que tudo são flores, entende? Como as pessoas gostam de postar. E naquele momento ali, eu falei, misericórdia, era o que eu tinha que fazer. E as estratégias, você sabe, a gente foi construindo, né, Maline? O som, né, a música era uma estratégia muito grande, muito forte. Botava bem baixinho, né? Sim. Aí eu chorava tudo que eu tinha que chorar. Ia para o banheiro em muitos momentos. Sentava com uma cadeira debaixo do chuveiro. Chorava, 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 chorava. Saía dali, ufa, renovada. Renovado. Porque não tem como. Quando você está com câncer, você tem duas escolhas, né? Dois caminhos. Ou você se vitimiza, você sofre muito mais, isso eu te garanto. Uhum. Ou você simplesmente chora, né? Literalmente, levanta a cabeça e respira e vai, né? Exatamente. E eu escolhi fazer assim. Eu podia ter escolhido outro caminho. E eu queria que as pessoas fossem ajudadas. Aí, quando a gente fala empoderamento feminino, você fala muito disso, eu vou na Lu lá atrás, né? Quem foi a Lu? Foi uma aluna da minha irmã Simone, né? Porque no momento que é descoberto o câncer, a família fica apavorada. Ainda mais uma família que não tinha câncer. Imagina o desespero. E daí as minhas irmãs começam a pesquisar e você orientando super, né? A Simone e a Débora nesse momento. E isso também trouxe muita tranquilidade para as duas, porque elas sabiam que tinham você aqui, apesar delas virem para me ajudar, mas elas sabiam que você estava aqui para cuidar. E o que acontece? A Simone começa a pesquisar na internet, e numa dessas ela olha no Facebook uma ex-aluna com um lenço na cabeça. Quando você está com câncer, ou teve um câncer, você, na hora que você vê uma pessoa de lenço, você quer ir atrás e você quer conversar e você quer saber. Ajudar, né? Sim, porque aquela pessoa está passando, né? Ou já passou, então quer dizer, tudo que vem é aprendizado, né? E daí a Simone entra em contato com essa pessoa e essa menina fala, ué, professora, eu tive um câncer de mama, agora estou terminando as químios e tal. E a Simone pergunta, posso colocar a minha irmã em contato com você? E ela diz, claro, olha que legal, que graça. Sim, Uma mulher sim. querendo ajudar a outra, uma mulher que passou por um sofrimento, querendo ajudar a outra. Né? E eu acredito que tem que ser assim. E eu entro em contato com essa mulher, toda sem graça, né? E essa mulher foi uma bênção de Deus na minha vida também. Porque ela sabia exatamente tudo o que eu sentia. Né? As angústias. Porque eu falo assim, o câncer, ele traz uma dor na alma que é inexplicável. Não tem, Aline, não tem explicação. Aí quando eu me remeto àquilo que você falava, que você fazia pelos seus pacientes, eu falava, Senhor, tem que ter mais gente assim dentro desses hospitais, para olhar para o paciente com um olhar de empatia. O quanto foi importante para mim aquela mulher olhar para mim com empatia e me falar assim, olha, para você, porque a gente perde o paladar, para quem, né, não sabe. Isso que está acontecendo com o Covid agora, eu passei, né? Então, assim, você come o salgado, o doce, você não sabe, né? E essa moça falando, chupa limão, chupa gelo, chupa picolé de maracujá. Gente, o que foi aquela mulher? E muitas vezes orando comigo. Gente, a fé, ela move e ela faz a gente caminhar. Isso aí para mim é, né? Para nós isso é fato, né, amiga? Sim, com certeza. E as orações da Lu, não é que as orações das outras pessoas não eram importantes, mas a Lu sabia a minha dor. Sim. E como ela me ajudou? Quer dizer, uma mulher ajudando a outra. Né? É isso que a gente tem que desmistificar. A mulher acha que uma tem que disputar com a outra.
Não, a felicidade da outra é a minha felicidade, né? E isso foi muito importante. E a abertura que ela me deu para isso, né? Eu acho que foi aí que eu comecei a ter muita coragem de botar na rede social. E quando eu pus na rede social, eu não pus assim, para as pessoas terem pena de mim, para as pessoas. Não, eu pus na rede social porque eu não queria aquele olhar de, né? Porque a primeira preocupação para as pessoas foi como é que a Silmara vai ficar, porque ela é muito vaidosa. Isso. E nós, Exatamente. mulheres, temos que ser vaidosas, sim. Com certeza, o tempo todo. Temos que ser cheirosas, temos que estar com base no rosto. Sim, Entende? sujar a máscara de base. Isso, agora tem que ser com máscara e base embaixo, né? Exatamente. Por quê? Não é porque a gente... Aí você vai falar assim, Silmara, então você tá falando errado. Você tá falando que eu não sou... A pessoa não é um peito, mas ela é uma maquiagem. Não! É porque a gente tem que se sentir bonita. É o bem-estar, né? Eu tava sem cabelo, sem cílios, sem sobrancelhas. E eu tinha que me achar bonita. Eu não tinha outra alternativa. Porque se eu me achasse feia... É claro que eu me achei feia, gente. Só que daí o que eu fiz? Eu peguei as maquiagens e vamos passar maquiagem. Vamos passar né? maquiagem. Para isso que a maquiagem existe. Vamos fazer um rabo de cavalo, que uma Isso. amiga fez a doação, que é outra coisa linda. Quer dizer, uma mulher de um cabelo maravilhoso simplesmente foi lá com a filha e cortou o cabelo Chanel para me dar o cabelo. Para eu fazer um rabo. Sim, para eu fazer um rabo de cavalo. Então, assim, é esse olhar que as mulheres têm que ter, né? Desse cuidar de você, não porque o outro vai pensar, porque o outro... Mas enquanto a gente, por exemplo, no meu caso, casada, é claro que eu tenho que me preocupar com o que o meu marido vai sentir. E eu sabia que o fato de estar maquiada, do fato de eu estar reagindo bem às coisas, dava força para ele continuar. Exatamente. E outra coisa que a gente não pode esquecer, eu perdi um peito, mas eu não perdi uma vida sexual. Exatamente. O meu marido tinha uma mulher adoentada, mas ele também tinha as necessidades dele. Sim. E eu encontrei muito na minha caminhada, e é uma coisa que me entristece muito. Muitas mulheres que perderam os maridos nessa caminhada do câncer. Isso por causa do muito. Você melhor do que eu sabe disso. Pelo preconceito, né? E também porque as mulheres às vezes se vitimizam demais, né? Então, assim, coloca um sutiã na hora da relação sexual. Entende? Começa a buscar outras coisas. As estratégias, sim, né? Sim, exatamente. Porque queira ou não, essa doença abala um casamento, abala um relacionamento. Claro. Porque a gente não tá bem, né? E o que acontecia comigo? Eu não tinha vômito, eu não tinha, né? Só tive na primeira. O que eu tinha era um cansaço excessivo. Então, assim, era muito difícil por isso, né? Então, assim, eu não posso esquecer que eu sou uma família, né? Eu não posso esquecer que eu sou uma filha durante o tratamento, que eu sou uma mãe durante o tratamento, que eu sou uma mulher durante o tratamento. Sim. E às vezes as pessoas esquecem. A gente falou isso nas nossas lives, que nós somos multifuncionais. Né? Sim, o tempo todo. Esse excesso de funções que a gente exerce e que damos conta, né? Na maioria das vezes. E muitas das vezes também a gente se percebe sem conseguir dar conta de tudo. Com certeza. E tá não tem problema. Também, né? Não tem problema. E isso o câncer a maturidade nos permite isso. Também. Né? Entender isso aí também, né? Também. As então, experiências que a gente vai tendo. Sim, e a gente vai vivendo, né? Por exemplo, no câncer você aprende a viver um dia de cada vez. Porque você não sabe amanhã. Você não sabe se vai acordar bem, se não vai acordar bem. Como é que teu corpo vai reagir naquele dia seguinte. E a gente também aprende enquanto pessoa. Eu tinha uma preocupação com a arrumação da minha casa. Eu falava, gente, não deixa nada jogado, não deixa nada jogado. Aí o que acontecia? Por exemplo, eu tive que começar a deixar as coisas um pouco jogadas. No sentido assim, o filho chegar em casa e deixar uma camisa pendurada na cadeira. Isso me incomodava profundamente. Aí hoje eu olho para trás e falo assim, gente, por que me incomoda? Pelo menos meu filho está dentro da minha casa. Isso. Entende? Uhum. Então são coisinhas bobas que a gente vai mudando, sabe? Sim. Conceitos, né?
Essa questão de ser a mulher, né? Porque aqui em casa eu era, e eu sou hiperativa, eu sou agitada, eu faço tudo. Eu comecei a me permitir, não foi fácil. Dar um passo atrás. Né? A dar um passo atrás. E dizer, as coisas caminham sem mim, Silmara, você não é tão essencial. Para de botar tanta carga sobre você, né? No sentido de otimizar as coisas da casa, os filhos, né? A coisa anda também. Eu não preciso estar ali o tempo inteiro. E nesse processo eu aprendi isso, que eu não precisava estar ligada 24 horas em tudo que está ao meu redor, na minha família, na minha casa. E eu tinha que ter agora o meu tempo, né? E aquele foi o meu tempo, né? De ficar em silêncio no meu quarto, de repensar um monte de coisa. Sim, sim. Né? E de tomar os meus cafés com a minha amiga, com minhas amigas quando dava, né? Então, assim, a gente, enquanto mulher, a gente tem que entender que é muito importante ter uma amiga ou amigas, né? Por quê? Porque a gente precisa desse apoio, desse conversar, trocar experiências, né? Porque a gente, às vezes, em muitos momentos, a gente, assim, potencializa muito as coisas na vida. Exatamente. E daí, quando a gente convive com outra mulher e conversa e tem essa troca, eu acho que os homens também têm que ter essa troca, tá? Não somos só nós. E a gente vai vendo que as coisas vão se ajeitando na vida da gente, né? O pensamento positivo é fundamental, né? Porque se a gente já pensa que não vai dar certo, o nosso cérebro já manda uma descarga que não vai dar certo mesmo. Né? Exatamente. Então, você assim, vem falando durante a sua fala, o tempo todo você fala assim, falou de mim, falou da Lu, né? Quantas pessoas importantes apareceram, né? E foram ajudando em todo o processo, né? Muitas. E a gente não pode deixar de falar, né, das amigas da Sil. Sim. É verdade? Sim. Então, foi uma rede de mulheres, né, que se uniu. Então, não foi só uma pessoa, não, né? Não foi só a certeza. família. Eu acredito você ser uma pessoa muito privilegiada. Né? Eu gosto muito de uma fala que você fala, né? Uma fala que você fala, obviamente, né? E você se sentiu amada, né? Se sentiu importante antes, não necessariamente de eu ter morrido para se sentir tão amada. Sim. Né? E isso que dá força pra gente. Hoje nós temos uma confraria de amigas, né? Que a gente senta, a gente toma café, a gente janta juntas. Isso é muito importante, né? Sim. E isso começou exatamente no meu processo, né, Amaline? Exatamente. Sair com as amigas, tomar um chá, um vinho, né? Fazer um jantar, um almoço, dar aquela escapulida rapidinha do trabalho para almoçar com uma amiga. Isso é fundamental, isso é muito importante. Claro. Eu falo que é terapêutico. Sem dúvida, e é verdade. Né? Porque quando você está no grupo de pessoas que passam as mesmas coisas, né? Que você tem visões diferentes daquilo, né? Sim, e de repente uma fala de uma pessoa pode mudar. Por exemplo, quando eu falo do câncer, o que foi aquele chá de lenço que você e a Débora prepararam, né? Quer dizer, 20 pura, né? Total, 20 mulheres, né? Eu acho que deu mais de 20 dentro da minha casa, com um lenço na cabeça, me doando aquele lenço e dizendo, olha, nós estamos com você, né? Isso. Por mais que tenha sido tão dolorido para elas colocar aquele lenço para vocês, eu sei que foi, né? Não era isso que vocês queriam trazer para mim. E daí fica uma dica. Quem aí estiver passando com alguém da família, uma amiga, alguém pelo câncer de mama ou por outro câncer, cuide dessa pessoa. Exatamente. Se você não tem coragem de encará-la, leve uma lembrancinha, deixa na portaria do prédio, leve uma florzinha. Eu fui abastecida muito assim. Aparecia florzinha, comidinha aqui embaixo, aparecia um cartãozinho, né? Não precisa ser coisa grande, gente. Não, a gente só nesse processo... Gestos, né? Sim, e nesse processo a gente só precisa se sentir amada. E é isso que você falou, quando eu falo assim que eu tive a oportunidade em vida, saber o quanto eu era amada, porque não precisou as pessoas chegar do lado do meu caixão e dizer, ai, a Silvia era tão querida. Exatamente, né? Exatamente. Então as pessoas puderam
né? Deus deu demonstrar, né? Sim, Deus deu essa oportunidade das pessoas demonstrarem. E para mim, né, foi fundamental saber isso, né? Porque a gente não verbaliza, Marlene. A gente às vezes nem verbaliza com a família, nem com os filhos, o quanto ama, né? E isso tem sido um aprendizado muito grande, né? A gente tem que verbalizar, a gente tem que cuidar do outro, né? A pessoa chega com um problema para você, você tem que tentar ajudar. A gente não está aqui para outra coisa. A gente tem que ser Jesus na vida do outro, como você foi no meu processo, né? Como outras pessoas, as meninas do Marista, que coisa linda aquela camisa, né? Escrito Amigas da Sil, né? Então, assim, 20 mulheres aqui com uma camisa, lutando comigo, né? Por mais que em alguns momentos era muito solitária a minha dor, porque tinha que ser, porque em alguns momentos era eu e o câncer. Eu e a químio, né? Porque o câncer já tinha saído, né? Então, assim, tinha momentos de solidão. E eram importantes também, e eram aprendizados também, né? E eu precisava passar por eles também. Exatamente. Então, assim, não foi tudo maravilhoso, né? Foram momentos difíceis, foram momentos de desespero absoluto, entende? Porque você às vezes pensa que não vai mais ter força, sabe? Chega um momento que a sua mente, né, não fica legal também, né? Exaustão, né, também. Sim! E eu tinha que me permitir estar vivendo aquilo, né? Eu não precisava ser forte o tempo inteiro. Ninguém precisa ser forte o tempo inteiro, né? No dia a dia da nossa vida, nas dificuldades. E uma coisa que eu sempre falo, sabe? Não espera passar por uma doença horrível como eu passei para você ver o quanto você é forte, sabe? Investe em você. Você tem um sonho, vai. Ó, eu nunca na minha vida eu imaginei que eu teria uma sala de atendimento para crianças. Era um sonho? Sempre foi um sonho. Mas eu nunca imaginei, né? E hoje nós duas temos o VIP Class há 6 anos, já vai fazer 7, né? Agora, em outubro, faz 7 anos que nós temos aquela sala. Mais uma concretização de um sonho, né? Sim, e que a gente sonhou junta. É claro que para nós foi mais tranquilo, porque uma estava passando pela mesma fase no trabalho que a outra, de querer um projeto novo, né? Mas a gente, mesmo que a gente não tenha uma amiga, como eu tive nesse momento, a gente tem que meter a cara, né? Com certeza. Acreditar que a gente tem capacidade para alcançar os projetos que a gente projeta, né? Que a gente programa. Com certeza, porque a nossa felicidade não depende do outro. É claro que tudo foi mais fácil pra gente, né, amiga? A gente abriu aquela sala juntas, né? Então, assim, ajudou? Foi mais fácil? Foi. Mas as pessoas têm que entender, eu tive uma carreira de 20 anos em escola, né? Escola particular. Você tinha uma carreira de quantos anos? 20. Então, quase, quer dizer, 20... mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Vem não, que a gente tem quase mais um pouquinho. Então, assim, você se deu o direito de buscar uma coisa mais legal para sua vida. Eu me dei o direito de buscar uma coisa mais legal para minha vida. E nenhuma de nós se arrependeu do que fez. De jeito nenhum. Né? Tivemos um passo à frente, né? Sim, tivemos os momentos meio difíceizinhos, como todo mundo, né? Às vezes as coisas não fluem como a gente gostaria, né? Agora, nessa pandemia, nós ficamos 5 meses sem trabalhar, né, Marlene? 5 meses com a nossa portinha da sala fechada, né? E nós estamos recuperando tudo isso. Então, assim, é isso que eu acho que as pessoas têm que ver. Não tem que esperar para ter uma doença ou passar por uma coisa triste na vida para dar valor porque tem hoje, né? E, assim, fundamentalmente, essa questão do relacionamento que eu já tinha dito. O quanto foi importante o nosso relacionamento, né? O meu relacionamento com as outras pessoas que trabalharam comigo, o relacionamento em família, né? O quanto isso, quando a gente cuida, o quanto isso é bom. E a base que a gente deu para os nossos filhos, né? E para a nossa família, essa questão cristã. A gente não pode deixar de falar nisso, Marlene. Não, de jeito nenhum. Entendeu? Essa base, se o meu filho, né, um menino que na época tinha 17 anos, dava banho na mãe dele, né, para ajudar, porque a mãe não podia se movimentar. Entende?
e sem pudor e sem vergonha, né? A minha filha, o tempo inteiro preocupada comigo, estava morando fora, o tempo inteiro preocupada comigo, né? Sim. Cuidando, zelando por mim de longe, orando por mim, né? O meu marido do meu lado, com a cabeça no trabalho, com a cabeça em mim, eu dizia, vai tranquilo, porque eu tenho pessoas para estar aqui do meu lado. Exatamente. Então, assim, esse alicerce que a gente tem, né? E queira ou não, é a gente que cria, né? Exatamente. Não é o outro. E o relacionamento, quando você fala assim, é muito fácil, você tem um monte de amigas, um monte de grupo. Gente, quem faz o relacionamento é a gente. Exatamente. Entendeu? E é isso Sim. que as pessoas têm que entender. Se eu chego num lugar e eu sou uma pessoa autoritária, eu sou uma pessoa, né, num salto, né, que eu amo andar de salto, mas assim, numa posição defensiva, a gente vai ser tratado de uma forma defensiva também. Exatamente. Né? Assim como a gente também tem a capacidade de conquistar as pessoas, né, com carisma, com carinho, né, a gente precisa ter o respeito também, né? Com Às vezes tem certeza. pessoas com uma arrogância desnecessária, né, a forma de lidar com as pessoas, não Sim, cumprimenta quem está entrando no elevador, o sim. próprio porteiro do prédio. Assim, é um sentimento que a gente não entende da Uhum. onde que sai, né? A vida é Sim. tão simples. A gente, o que eu estava conversando na live de ontem, às vezes a gente não pode fazer uma viagem, mas se você pegar uma garrafa de vinho com taças e ir ali para a praia, para beiradinha, né? Quem não tem Sim. praia, que seja num parque, numa praça, no Sim. quintal de casa, na laje, aonde seja, né? Que a É gente isso aí. faça a situação se tornar prazerosa, onde quer que a gente esteja. Né? Tem uma Claro. pessoa aqui na live, foi minha aluna, maravilhosa, adoro, Deus Diane. A Taína também está aqui, é lá do Sul, maravilhosa. Ó, Muita gaúcha gente que é. linda aqui, lindíssima, vai conversar comigo sexta-feira, vai falar sobre os paradigmas que existem aí no processo de anestesia para cirurgia, que é o dia do anestesista. Nossa, meu amigo Pablo! Esse também isso, já passou assim, aperto comigo. já passou, já segurou muito sua mão no centro cirúrgico, né? Muitas vezes, meu irmãozinho de alma aí, ó. Exatamente. Aqui, vamos tomar um suco verde? Que chique! Eu tô na água aqui, amiga. Né? Ótimo, excelente também. Ai, ai. Mas é Então, isso, assim, eu acho que a gente tem que ter esse olhar pro outro, né? E uma exatamente. coisa que eu fiz muito, eu me permiti ser cuidada, né, Marlene? Eu permiti que as Isso que eu ia pessoas... falar. Entendeu? Exatamente. Eu permiti que as pessoas estivessem me acompanhando, né? Isso, porque muitas vezes a gente percebe, ou às vezes a gente mesmo toma determinadas atitudes e fala, não vou falar isso para ninguém, para não incomodar, Isso. né? E Ou até por vezes, vergonha, né? Até por vergonha, por assim, não sei nem descrever o que pode ser, e às vezes a gente deixa de ter aquele carinho, né? Sim, Quantas vezes, sim. hoje eu já chego em casa e falo, hoje eu queria carinho, hoje eu queria um colo, né? Aí sai filho de tudo quanto é lado para vir me ajudar, né? Sim. Então, assim, a gente precisa se permitir ser amada. Sim. Né? A gente colocaram aqui na live, foi a Aline lá da Viturismo, maravilhosa, colocou, a gente precisa se amar primeiro. Isso. É fato. Com certeza. Se a gente não estiver bem conosco mesmo, com o nosso espelho, com a gente, né? Não estou falando de estética, não. Eu estou falando de ser feliz, de felicidade, sim, né? sim. De pequenos detalhes. A maquiagem, assim, tudo vem como um it a mais. Um toque final. Um toque né? final, exatamente. Mas a gente precisa entender que é a gente mesmo. Nós somos as autoras da nossa própria história, né? Isso, Débora. Débora tá aqui na live. Débora! Minha irmã! Um beijo pra você, minha irmã, que me ajudou tanto a ficar em pé também, danada. Mas eu não poderia deixar de falar, amiga, que assim, do mesmo jeito que você foi ajudada, né? Você foi amada, literalmente, né? Por muitas pessoas. Você hoje desenvolve um projeto muito legal. Sim. E a gente sabe disso. Além do livro que está nascendo, né? Está quase pronto. Tem esse projeto de ajudar as pessoas com câncer. Sim. E isso é
fantástico, porque você, como você foi ajudada por experiências que a pessoa passava, você Sim. hoje passa a experiência para outras pessoas, Sim. né? E de uma forma Sim. tranquila, porque você fala, calma, isso está acontecendo sim, mas Uhum. vai dar tudo certo, né? Esse é o processo. Porque assim, Exatamente. Amaline, vem das duas coisas. Assim, a ajuda da Lu e a ajuda de vocês todos aqui ao meu redor. Eu acho que eu seria egoísta demais se eu não pensasse no outro. Entende? Porque aí você fala, você teve uma estrutura maravilhosa, tive. E daí eu penso no outro que não tem. Exatamente. Entende? E daí eu falo, caramba, se para mim foi difícil passar por esse câncer, imagina que eu tinha, né, essa rede, imagina quem não tem. Eu não posso ficar quietinha dentro da minha casa e fingir que nada aconteceu. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falaram assim comigo: ai, Sil, você não esquece que teve um câncer, para de falar nisso, não sei o quê. Não posso. Porque se eu esquecer que eu tive um câncer, eu vou perder a minha essência. Exatamente. Entende? Porque a minha essência, que é Deus, me falou: olha, Agora eu comando. Eu Isso. comando e eu vou estar com você. Né? Isso aí. Então eu tenho que levar para as pessoas, tornar a caminhada das pessoas nessa dor imensa, pelo menos um pouquinho mais tranquila, como a Lu fez comigo, como vocês fizeram comigo, minhas amigas, né? Então, assim, se eu não tivesse o apoio de vocês, minhas amigas, como é que eu teria passado por isso, né? Exatamente. Então, assim, o fato de estar com vocês, perto de vocês, o quanto me fez bem. E o olhar de vocês nunca foi um olhar de pena, né? Isso que foi muito legal. Eu acho que todo mundo acreditava que eu ia sobreviver, né? Que nem o pessoal fala, quando recebe diagnóstico, eu acho que vai morrer. Não é atestado de morte. E Não. A gente nunca pensou assim. Eu acho que ninguém de nós, pelo menos com quem eu já perguntei, ninguém achou que eu ia morrer. Ninguém, né? A gente acreditava que era um processo. Todo respirava a vida. Sim, sim. Né? Exatamente. Até porque a gente tinha um Deus sobre a gente. Sim, né? E a gente sabia que eu seria um milagre morrendo ou vivendo. A minha história seria um milagre. Tanto que tá aqui tatuadinho no meu braço, né? Linda essa milagre tatuagem. Sou eu. Isso aí. Então, são coisas que, infelizmente, a gente vai passar, né? Um câncer, uma dor ou uma perda. Só que a gente, enquanto pessoa, tem que ter o olhar lá no alto, né? Exatamente. O olhar de que Deus está cuidando, que Deus está protegendo, que Ele está amparando, que isso é aprendizado. Porque quando a gente tem esse olhar, as coisas são mais fáceis, as dores são mais fáceis de carregar. Exatamente. Essa é a sensação que eu tenho. Então, esse meu projeto não pode parar, né? Eu preciso continuar ajudando, eu preciso estar... O pessoal rindo, Sil, você quer um autógrafo. Eu estar na mídia social hoje, né? Na TV, no jornal, contando a minha história, é porque eu sei que muitas mulheres precisam ouvir essa história. Precisam ouvir, exatamente. Entende? Exatamente. Não é porque a Silmara quer ser a melhor. Não, não. É porque eu tenho que dizer para as pessoas, com esse meu jeito risonho de ser, de que vai dar certo. Né? Que tudo vai ser encaminhado. Porque não tem para onde correr quando você tem uma notícia de um câncer. Você não tem para onde correr. Você tem que enfrentar. Nessa caminhada eu perdi muitas amigas. Quer dizer, nessa caminhada eu já perdi 6 pessoas. Né? Então, a gente sabe que às vezes o fim é a vida eterna. Exatamente. E a gente não comanda isso. E que também é a cura, né? E é a cura. Pra gente que crê nisso, também é a cura. Também é o milagre. O milagre não é só a Silmara estar aqui sem câncer hoje. Né? O milagre vai muito além disso, pra gente que é cristão. Né? E eu acredito que a gente conseguiu falar de câncer, né? Uma palavra que antes nem era pronunciada, e deixar essa live num bate-papo leve, porque era esse o objetivo. A gente levar essa mensagem de que juntas a gente chega aonde a gente quiser. Sem competição, como você mesma disse. Isso. Né? Uma pensando com carinho e respeito na outra. Isso. Eu acho que é para isso que nós viemos. Para fazermos a diferença. Né? A Deusiane está falando aqui, uma experiência difícil,
e que se renova numa nova história para outras vidas. Isso, É com isso aí. certeza. É Com exatamente certeza. isso. Queria agradecer a presença de todas vocês aqui. A gente está com o Dr. Marco Antônio aqui também, o Pablo, meu esposo. Meu médico maravilhoso! Exatamente. Meu Muito irmão! obrigada, muitíssimo obrigada a todos vocês que pararam aqui por esse momento para ouvir esse relato de Mas espera maravilhoso. aí, pode parar você aí. Eu tenho que Ah, falar. A gente tem que diga. aprender que na vida da gente, Deus coloca anjos. E eu não podia terminar essa live sem falar de você, Marlene. Porque você foi um anjo de Deus em cada curativo que você trocou. Você foi anjo de Deus em cada lágrima minha que você enxugou. Você foi anjo de Deus quando você chorou comigo. Você foi anjo de Deus a cada cirurgia naquele centro cirúrgico que o pânico tomava conta de mim. E você estava lá, segurando a minha mão. E eu acho que tem coisas na vida que a gente tem que passar para entender o quanto a gente precisa do outro na nossa vida. Seja como amiga, seja como sócia, seja como a sogra do meu filho. Né? Então eu acho assim, que eu gostaria que as pessoas olhassem para o nosso relacionamento como um relacionamento de Deus, um relacionamento de amor, um relacionamento de fé, e que as pessoas busquem esse relacionamento. Todo mundo pode ter o relacionamento que eu e você temos. Com né? certeza. Todo mundo Com pode ter certeza. esse relacionamento de amizade. Né? Então, acho que a gente tem que buscar hoje estar mais próximo do outro, essa questão da empatia que eu falo muito. A vida, para mim, hoje se define a 3 coisas: empatia, relacionamentos e fé. Exatamente. Essas 3 coisas, para mim, são pilares. Nossos pilares, né? Os nossos São pilares. Nossos pilares. Então, assim, a mensagem que eu deixo é que amem as pessoas, cuidem das pessoas, digam quanto amam. Né? Se você não sabe verbalizar, cuida da pessoa. Só cuida. Né? Sim. E eu acho que é por aí. A gente tem que cuidar um do outro e se permitir ser cuidado. Sim. Márcia, linda, tá aqui a Marcinha. Tá falando lá de longe. Que coisa linda. Coisa boa. Olha só, eu é sabia que essa live não ia acabar sem emoção, né? Não tinha como. Não tinha. E eu sempre falo, chorar é sentimento derretido. Então, quando a gente põe para fora aquilo que a gente está sentindo, é porque a gente tem amor, a gente tem sentimento. Sim. Né? Então, minha amiga, eu espero que a gente tenha sido um soprinho de esperança para quem está ouvindo a gente. Amém. Né? Que a gente tenha levado uma mensagem de carinho, Sim. de certeza, de amizade, né? E eu acho que é isso. Eu queria dizer o seguinte, essa live ela vai ficar gravada. Muitas pessoas não conseguem ouvir, né, no momento que ela acontece ao vivo. Né? Então, eu queria pedir que vocês enviassem. Tem um aviãozinho aqui embaixo, que eu chamo de aviãozinho, mas é uma seta, né? Encaminhem para mais pessoas, né? Vamos rechear o mundo de amor, de carinho. De empatia. Né? Exatamente. Manda esse aviãozinho. Sopra ele aí pro mundo. Faz assim, ó. Isso. E, amiga, obrigada. Obrigada por você existir na minha vida. Obrigada por a gente rir junto, dar gargalhadas juntas. Obrigada por a gente chorar juntas. Nossa! Né? Exatamente. Então, fiquem com Deus. Vamos terminar essa live desse jeito. Não tem como. E aqui eu acredito que a gente está encerrando com chave de ouro a semana do Empodere-se. Eu queria dizer que o que parece que está encerrando está apenas começando. Meu projeto é um projeto de vida, é um projeto que a minha missão é cuidar. Então, o Divã do Saúde nada mais é do que cuidar das pessoas. Então, fiquem com a gente nesse sonho, nesse projeto, que eu tenho certeza que não vai decepcionar vocês. Tá bom? Aqui a gente vai conversar com pessoas que inspiram, pessoas maravilhosas. É só isso que eu quero levar para vocês. Amor, carinho, e que nós, mulheres,
sejamos respeitadas e cuidadas cada dia mais, com todo Amém. o amor que todas nós merecemos. Amém. Tá bom? Um beijo. Senão Beijo. o Luca vai desligar a gente. Ó, um brinde com suco verde, hein? Em homenagem à minha amiga Simone, que tá aqui. Simone, beijo. Beijo todo mundo, Beijo gente. grande todo mundo. Vilminha, linda. Aparecida de Muriaé. Beijo, gente. Galera. Amo todas vocês. Obrigada.